Cada segundo deste vídeo custa dezenas de milhares de dólares. Você está diante de uma máquina de 209 milhões de dólares, o preço de um hospital inteiro que queima em minutos. O maior segredo? Sua pele é tão fina quanto uma moeda de 2 milímetros. Como essa lata não esmaga sob centenas de toneladas? Vamos entrar na fábrica onde o impossível é rotina. Toda jornada épica para fora da Terra começa com um desafio brutal: o peso. Para um foguete, cada grama é um inimigo que tenta mantê-lo preso ao chão. Por isso, o que vemos nas gigantescas instalações de manufatura não é apenas metal comum, mas ligas de alumínio de grau aeroespacial temperadas com lítio ou magnésio. Essa mistura cria um material que é incrivelmente leve, mas com uma força que desafia a lógica. A lógica aqui é simples e cruel. Cada quilograma que os engenheiros conseguem remover da estrutura metálica se transforma instantaneamente em mais combustível ou em uma carga maior de satélites. Imagine painéis metálicos imensos sendo transformados em estruturas de colmeia. Essa geometria, copiada da natureza, permite que o peso seja distribuído de forma tão eficiente que a pele do foguete permanece fina, mas capaz de suportar pressões que esmagariam um carro comum como se fosse papel. Quando esses tanques estão cheios de propelente, eles carregam centenas de toneladas, e tudo o que separa esse poder do vácuo do espaço são alguns milímetros de metal projetado com perfeição. Após serem moldados, esses painéis entram em banhos de tratamento térmico, onde o calor é controlado segundo a segundo. É nesse momento que a estrutura interna do metal se estabiliza, removendo qualquer tensão que poderia causar uma rachadura fatal sob o estresse do lançamento. É a busca pela perfeição absoluta, onde não existe margem para erro. Nos modelos mais modernos, especialmente naqueles que foram feitos para voltar e voar de novo, o metal está perdendo espaço para algo ainda mais impressionante: a fibra de carbono. Aqui, a fabricação abandona as marretas e prensas para adotar uma precisão quase têxtil. O esqueleto externo nasce de uma fusão entre fios de carbono e resinas especiais, criando um material que é muito mais forte que o aço, mas pesa apenas uma fração dele. O processo começa com um molde cilíndrico gigante que gira sem parar em uma máquina de enrolamento. Fios de carbono, finos como fios de seda, são esticados e enrolados ao redor do molde, em ângulos que parecem aleatórios, mas que foram calculados por supercomputadores até a última casa decimal. Um erro de apenas 1 grau na direção desses fios pode mudar completamente a forma como o foguete aguenta a pressão durante a subida. É como criar uma armadura de tecido que, camada por camada, se torna um escudo impenetrável. Depois que o cilindro atinge a espessura ideal, ele recebe uma camada de resina e é levado para a autoclave, uma câmara de pressão gigante que funciona como uma panela de pressão industrial para foguetes. Lá dentro, o calor e a força esmagadora expulsam cada microbolha de ar, fundindo a resina e o carbono em uma peça única e sem emendas. O resultado é uma fuselagem que não tem soldas, um sólido quase perfeito que aguenta vibrações violentas e temperaturas de milhares de graus, enquanto rasga a atmosfera em velocidades que nenhum avião comum jamais sonhou alcançar. Mas um corpo forte não é nada sem uma cabeça que saiba cortar o vento. É aqui que entra o cone de nariz, a ponta da lança que lidera a invasão ao espaço. Ele é o primeiro a sentir a fúria do ar conforme a velocidade sobe. Imagine o ar sendo empurrado com tanta violência que ele não consegue mais sair do caminho e começa a ser comprimido. Esse atrito gera um calor tão intenso que o ar ao redor da ponta do foguete começa a brilhar, transformando-se em uma camada fina de plasma. Para sobreviver a esse inferno, a geometria do cone é desenhada através de simulações digitais que buscam o equilíbrio impossível entre ser afiado o suficiente para cortar o ar e estável o suficiente para não vibrar até se despedaçar. Dependendo do objetivo, essa ponta pode ser feita de alumínio, compostos especiais ou até cerâmicas de engenharia que suportam o calor que derreteria o ferro em segundos. Por dentro, esse cone é o guarda-costas da carga útil. Seja um satélite de bilhões de dólares ou instrumentos científicos sensíveis, tudo depende dessa casca externa para não virar cinzas ou ser destruído pela vibração brutal da ascensão.
As juntas internas são reforçadas para que a superfície externa seja perfeitamente lisa, garantindo que o fluxo de ar deslize sem causar turbulências perigosas. É uma barreira que permite ao foguete sobreviver aos minutos iniciais de voo, onde o ambiente muda mais rápido do que qualquer coisa que já experimentamos na superfície da Terra. Com as partes prontas, o foguete entra na fase de integração, o momento em que seções separadas finalmente se tornam uma máquina unificada. Cilindros gigantes que passaram por inspeções rigorosas são movidos por guindastes automáticos, flutuando suavemente pelo chão da fábrica. Eles são girados e baixados com uma delicadeza que contrasta com seu peso de toneladas. Sistemas de laser monitoram cada movimento, garantindo que o alinhamento seja perfeito. Se um cilindro estiver inclinado apenas à largura de um fio de cabelo, o estresse acumulado durante o voo pode ser suficiente para partir o foguete ao meio. Por isso, as tolerâncias são quase inexistentes. As juntas são presas com parafusos de altíssima resistência e seladas com soldas que transformam vários cilindros em um único tubo contínuo. Isso permite que a força gerada pelos motores lá embaixo seja distribuída de maneira igual por todo o corpo da máquina. Logo depois, o cone de nariz é encaixado, garantindo que o sistema esteja totalmente vedado e pronto para enfrentar o vácuo. Antes de sair, cada solda e cada junção é escaneada por aparelhos de ultrassom que conseguem ver falhas microscópicas invisíveis ao olho humano. A superfície externa recebe um polimento final e uma camada de tinta especial, feita para resistir à corrosão e ajudar a gerenciar o calor extremo. Nesse ponto, o foguete já tem sua forma colossal, mas por dentro ele ainda é um gigante oco, uma armadura esperando pelo sistema que o transformará em um veículo real. Agora chegamos ao coração da besta, o sistema de propulsão. Se o corpo é o esqueleto, o motor é o músculo que desafia a gravidade. Tudo começa com o suporte do motor, uma estrutura de metal pesado, geralmente titânio ou aço especial, soldada para aguentar o peso de todo o foguete empurrando contra ela. A fabricação do motor é onde a engenharia atinge seu limite absoluto. Ligas metálicas que odeiam o calor são transformadas em câmaras de combustão, com canais internos tão complexos que parecem um labirinto. O segredo para o motor não derreter durante o uso é genial. O próprio combustível gelado circula por dentro das paredes da câmara antes de ser queimado, resfriando o metal no processo. Na saída, o bocal do motor é feito de materiais que mantêm a forma, mesmo quando gases em chamas tentam expandi-lo com força total. Cada válvula, cada sensor e cada cano passa por raio-x para garantir que não existam bolhas ou fraquezas escondidas. Somente quando o sistema está perfeitamente sincronizado, o motor é levado para o teste de fogo estático. Ele é preso a uma bancada de teste e ligado na potência máxima por alguns segundos. É um momento de tensão pura, onde vibrações, calor e pressão são gravados para confirmar que o motor está pronto para o combate real. Com o sinal verde, ele é finalmente instalado na parte traseira do foguete, tornando-se a força que tirará as centenas de toneladas do chão. Mas força bruta sem controle é apenas um desastre anunciado. Para guiar esse gigante através das camadas da atmosfera e colocá-lo na órbita exata, ele precisa de um cérebro, o sistema de orientação. Esqueça os pilotos humanos. Aqui quem manda são computadores e sensores de alta velocidade instalados no centro nervoso da máquina. Placas de circuito e sensores de movimento são conectados diretamente às válvulas de combustível e aos mecanismos que inclinam os motores. Durante o voo, esse sistema processa dados milhares de vezes por segundo. Ele mede a inclinação, a velocidade e a posição, corrigindo a rota de forma automática. No espaço, onde as velocidades chegam a dezenas de milhares de quilômetros por hora, um atraso de milissegundos na resposta de uma válvula pode significar que o foguete errará seu destino por centenas de quilômetros. Por isso, o software é testado em milhões de simulações diferentes, até que não reste dúvida alguma. Quando o cérebro eletrônico é finalmente calibrado e cruzado com o hardware, o foguete deixa de ser um objeto inanimado para se tornar um sistema autônomo, capaz de tomar decisões críticas no ambiente mais hostil que o ser humano já explorou. O destino final antes das estrelas é a plataforma de lançamento, uma estrutura de concreto e aço reforçado que deve aguentar cargas absurdas.
O chão aqui é feito de camadas pesadas, preparadas para absorver as ondas de choque, que seriam capazes de quebrar o concreto comum como se fosse vidro. Ao redor, existe uma rede de tubos que carregam combustível supergelado e canais de água gigantescos. Na hora da ignição, milhares de litros de água são despejados em segundos para abafar o som e o calor, protegendo a base e o próprio foguete de serem destruídos pelo seu próprio barulho. A viagem da fábrica até a plataforma é lenta e tensa. Veículos de transporte especiais se movem mais devagar que uma pessoa caminhando, enquanto sensores vigiam cada vibração para garantir que o foguete não sofra danos antes mesmo de ligar os motores. Já na vertical, o gigante passa por um último ciclo de inspeções. Engenheiros simulam falhas e trajetórias, garantindo que o sistema de autodestruição esteja pronto caso algo dê errado e o foguete se torne um risco para as pessoas no chão. O código de missão é carregado, definindo o segundo exato em que cada estágio deve se separar. Quando o relógio marca 0, o silêncio é quebrado por um rugido que faz o solo tremer por quilômetros. A energia é liberada, o suporte se solta e a máquina de 209 milhões de dólares começa sua subida lenta e majestosa. É a união final entre a ciência dos materiais, a precisão digital e a coragem humana. O que começou como chapas de metal e fios de carbono, agora é uma flecha de fogo cruzando o céu, transformando o impossível em um evento rotineiro. Cada lançamento é uma prova de que a persistência e a criatividade industrial não conhecem limites quando o objetivo é o infinito. Se você sentiu o peso e o calor dessa jornada no poder da indústria, não esqueça de deixar seu apoio, porque cada segundo de voo conta uma história de séculos de descobertas, esperando para serem reveladas. Você sabia que no exato momento em que o seu avião atinge 10 mil metros de altura, o seu paladar simplesmente para de funcionar como na terra firme? A umidade dentro da cabine despenca para níveis entre 10% e 15%, tornando o ar que você respira mais seco do que o deserto do Saara. Mas para servir mais de 1 bilhão de refeições por ano, existe uma fábrica invisível que desafia as leis da física todos os dias. Aqui, 3 milhões de pratos são lavados a cada 24 horas e o arroz é propositalmente mal cozido. Bem-vindo à cozinha mais extrema e perigosa do mundo. Para entender como essa máquina colossal funciona, precisamos começar pelo fim. Antes que qualquer chefe de cozinha toque em um ingrediente fresco, a fábrica precisa sobreviver a um tsunami diário de metal, plástico e restos de comida. Imagine centenas de voos pousando quase simultaneamente, descarregando milhares de carrinhos de metal que guardam os vestígios de viagens intercontinentais. O que acontece a seguir não se parece com uma cozinha, mas com uma zona de guerra industrial controlada. As docas de descarregamento são inundadas por uma maré de equipamentos que precisam ser processados imediatamente. Não há tempo para lavar louça à mão. Aqui, a limpeza é uma operação de engenharia pesada. Estamos falando de uma instalação capaz de processar até 3 milhões de peças de louça e bandejas todos os dias. O barulho é ensurdecedor. Máquinas de lavagem industrial, do tamanho de pequenos edifícios, disparam jatos de água fervente e produtos químicos com uma pressão violenta, esterilizando cada garfo, cada faca e cada prato, que será usado novamente em poucas horas. A precisão precisa ser absoluta, pois um único prato sujo pode comprometer toda a cadeia de segurança sanitária. Assim que emergem limpos e brilhantes do outro lado desse túnel de vapor, os carrinhos não são empurrados aleatoriamente. Eles são enganchados em um sistema de monotrilho suspenso. É uma visão impressionante, uma ferrovia no teto da fábrica que conecta todos os andares e níveis da cozinha, transportando volumes gigantescos de equipamentos de forma autônoma e segura sobre as cabeças dos trabalhadores. Essa artéria de aço garante que o fluxo nunca pare. Enquanto o equipamento é preparado, nas docas de recebimento de alimentos, uma corrida contra o relógio biológico começa. Ao contrário da carne ou do peixe, que podem ser armazenados em câmaras frias gigantescas, os vegetais não têm esse luxo. Eles chegam diretamente de fazendas parceiras empilhados em paletes maciços. A regra é brutal e inviolável. Assim que esses vegetais cruzam a porta do armazém, eles têm um prazo de validade imediato.
Eles devem entrar na linha de processamento em no máximo 4 horas. Se esse tempo for excedido, a qualidade cai abaixo dos padrões estritos da aviação e toneladas de comida podem ser rejeitadas. É uma pressão constante, onde a logística precisa ser mais rápida do que a natureza. Assim que os ingredientes frescos são aprovados, entramos no coração gelado da fábrica. A temperatura aqui é mantida artificialmente baixa para garantir a segurança alimentar, mas o verdadeiro desafio é a química do sabor. A 35 mil pés de altitude, a baixa pressão e a secura extrema do ar ressecam o nariz e a boca, entorpecendo drasticamente o seu sentido do paladar. O sal parece menos salgado, o doce menos doce. Por isso, a comida de avião não é apenas cozida, ela é projetada. Na área de preparação de vegetais, máquinas automatizadas cortam repolhos, alfaces e tomates cereja em tamanhos padronizados. E isso não é apenas estética, é para garantir que o peso de cada porção seja idêntico em milhares de bandejas. Mas a verdadeira ciência acontece nos misturadores industriais. Imagine um liquidificador do tamanho de uma banheira. Se você misturar uma salada rápido demais, você a destrói. Por isso, os misturadores operam em baixa velocidade e o ciclo de mistura dura exatos 90 segundos. É o tempo matematicamente perfeito para distribuir os ingredientes sem machucar as folhas, preservando a textura crocante, que é tão rara de encontrar a 10 km de altura. E então temos o problema do molho. Em terra firme, uma maionese rica ou um molho à base de manteiga é delicioso. No ar é um desastre. A baixa pressão atmosférica faz com que as emulsões instáveis se separem. O óleo se dissocia da base, criando uma experiência gordurosa e desagradável. Para combater isso, os engenheiros de alimentos ajustam a fórmula molecular das receitas. Eles reduzem o teor de gordura e aumentam a acidez. Essa acidez extra ajuda a estabilizar o molho e compensar a perda de paladar dos passageiros. O molho é então embalado separadamente para que não deixe a salada murcha antes da hora de servir. Tudo isso acontece em um ambiente clínico, onde a consistência é a lei suprema. Cada passageiro em cada voo deve ter a mesma experiência, não importa o caos que esteja acontecendo lá fora. Enquanto o setor de saladas luta para manter o frescor, o setor de cozimento enfrenta um paradoxo térmico. Como você cozinha arroz para 30 mil pessoas por dia, sem transformá-lo em uma pasta grudenta quando ele for reaquecido horas depois? A resposta é simples e chocante. Você não cozinha. Pelo menos, não até o fim. O processo começa em caldeirões industriais gigantescos, onde a água é dispensada automaticamente, seguindo proporções calculadas por computador. Mas o segredo está no momento da parada. O cozimento do arroz é interrompido quando os grãos atingem entre 70% e 80% de prontidão. Se você comesse esse arroz agora, ele estaria duro e intragável. Mas essa margem de 20% é deixada propositalmente. O arroz precisa desse espaço para expandir e terminar de cozinhar dentro dos fornos de convecção do avião, utilizando o vapor residual dentro da embalagem selada. Imediatamente após sair dos caldeirões, o arroz sofre um choque térmico, sendo resfriado rapidamente para travar sua estrutura interna. A mesma lógica industrial se aplica à produção de massas. Esta fábrica produz mais de 1000 porções de massa fresca diariamente. Farinha, água e ovos são calibrados com precisão percentual em misturadores de alta capacidade. A massa é extrusada em formas como penne ou fusilli e cozida em volumes imensos. Mas aqui surge outro problema. A massa tende a virar um bloco sólido quando esfria. Para evitar isso, as massas curtas recebem um tratamento especial. Elas são levemente revestidas com uma camada fina de molho ou óleo, antes mesmo de serem embaladas. Isso cria uma barreira microscópica entre cada pedaço, garantindo que, ao ser reaquecida a 10 mil metros, a massa se solte e mantenha sua elasticidade. É uma ilusão de frescor, construída através de um controle rígido de temperatura e tempo. Se o arroz e a massa permitem truques de cozimento parcial, as proteínas servidas na classe econômica não aceitam riscos. Estamos falando de segurança biológica em escala massiva. Ovos, por exemplo, são altamente perecíveis e carregam riscos de contaminação se não forem manuseados corretamente.
Por isso, ao contrário do bife mal passado que você pede em um restaurante, os omeletes da classe econômica devem ser cozidos 100% ainda no solo. Não existe margem para gema mole aqui. O processo é hipnotizante. Ovos frescos chegam diariamente e passam por lavadoras industriais antes de serem quebrados automaticamente por máquinas que separam claras e gemas em frações de segundo. A mistura líquida entra em uma linha de cozimento semi-automatizada, onde máquinas dispensam a quantidade exata de óleo e ovo em moldes quentes. Operadores humanos vigiam a cor e a temperatura, mas a velocidade é ditada pela máquina. Cada lote cozinha por apenas algumas dezenas de segundos antes de ser enviado para o resfriamento rápido. Essa linha é capaz de cuspir mais de 20 mil omeletes por dia durante os picos de operação. Para as rotas asiáticas, a precisão robótica é aplicada aos dumplings. O recheio de carne e vegetais é preparado e inserido em massas por sistemas de formação automatizados, que dobram e selam as bordas com uma pressão calibrada. Esses dumplings são cozidos no vapor até atingirem cerca de 50% de prontidão, o suficiente para afirmar sua forma, mas deixando o resto do cozimento para o céu. É uma produção em massa que prioriza a esterilidade e a padronização acima de tudo. Agora, imagine que subimos as escadas para um andar diferente. O barulho das máquinas diminui e entramos no santuário da cozinha de primeira classe. Aqui a filosofia muda radicalmente. A produção em massa dá lugar à obsessão artesanal. Passageiros que pagam milhares de dólares por um bilhete esperam uma experiência de restaurante 5 estrelas, e a fábrica entrega isso através de um trabalho manual exaustivo. Veja o preparo de um filé mignon, por exemplo. Isso não é apenas cortar carne, é uma cirurgia. A carne bovina de alta qualidade passa por múltiplas camadas de avaliação, analisando a estrutura da fibra muscular e a distribuição de gordura. Técnicos especializados com anos de experiência podem passar até 2 horas limpando e aparando um único lote de filés. Eles usam facas especiais para remover meticulosamente qualquer tecido conjuntivo, nervos ou excesso de gordura. Por que tanto trabalho? Porque no ar, a gordura não derrete da mesma forma e o tecido conjuntivo se contrai violentamente, deformando a carne e tornando-a seca. Apenas cortes perfeitamente limpos e uniformes sobrevivem a essa triagem. Para pratos como o peixe kingfish, a técnica é igualmente precisa. O peixe é temperado com uma mistura que inclui açúcar mascavo e selado em uma chapa quente por exato 1 minuto de cada lado. O objetivo não é cozinhar o peixe por dentro, mas criar uma crosta caramelizada que tranque a umidade interna. Esse processo manual permite que a cozinha prepare mais de 3.000 porções de peixe de alta qualidade em menos de 5 horas, garantindo que cada prato tenha a aparência e o sabor de algo feito na hora, mesmo tendo sido preparado horas antes. A última parada dessa maratona industrial é a seção de confeitaria, onde a escala volta a ser gigantesca. O ar é doce, mas o ritmo é frenético. Linhas de produção automatizadas lançam até 10.000 croissants por hora, uma cascata dourada de massa folhada. Mas fazer sobremesas para aviões é um desafio de arquitetura. Um bolo de creme ou um brownie de chocolate precisa manter sua integridade estrutural, textura e sabor, mesmo quando submetido a turbulências, ar seco e mudanças de temperatura. Chefes de confeitaria desenvolvem receitas robustas que não colapsam sob pressão. Assim que a última cereja é colocada no topo, a corrida final começa. A comida não pode esperar. Ela sai da cozinha através de um fluxo logístico fechado e rigoroso. Cada carrinho é carregado em caminhões que elevam a carga até a fuselagem da aeronave. A partir desse momento, a responsabilidade sai das mãos da fábrica e passa para a tripulação de cabine. É uma transferência de custódia crítica. Os comissários de bordo tornam-se os chefes finais, seguindo instruções precisas para reaquecer e finalizar pratos que foram iniciados no solo. Um atraso de minutos na pista, uma falha no forno do avião ou um erro na logística pode arruinar o trabalho de milhares de pessoas e deixar centenas de passageiros com fome. Quando você finalmente abaixa a mesa do seu assento, remove o lacre de alumínio e sente o aroma do seu jantar a 10.000 metros de altura, lembre-se de que aquilo não é apenas comida.
É o ponto final de uma jornada épica de engenharia e logística. Você está prestes a consumir o resultado de 3 milhões de pratos, lavados em rios de água fervente, de arroz matematicamente mal cozido, para sobreviver à física, e de bifes esculpidos à mão por horas. É o triunfo da indústria sobre um ambiente que foi feito para destruir o sabor. Em um mundo onde o ar é mais seco que no Saara e a pressão tenta esmagar a culinária, essa fábrica invisível garante que, não importa onde você esteja no céu, o conforto de uma refeição quente sempre chegará até você. Isso é o verdadeiro poder da indústria. E se eu lhe dissesse que, escondido nas entranhas do seu carro, existe um metal mais valioso que o ouro? Ele absorve gases como uma esponja mágica, suporta o calor de um vulcão ativo e limpa o ar que todos nós respiramos. Mas a verdade chocante é esta. Para obter apenas meio quilo deste material, a humanidade precisa esmagar e processar milhares de toneladas de rocha sólida. Este é o paládio, o fantasma industrial que sustenta o mundo moderno. Como transformamos o pó cinzento em um espelho perfeito? Para entender por que movemos montanhas por este metal, você precisa ver o que ele faz. O paládio não é apenas um material brilhante, ele é um monstro químico disfarçado. Imagine um metal que consegue engolir hidrogênio em volumes centenas de vezes maiores que o seu próprio corpo. À temperatura ambiente, ele puxa átomos de gás para dentro da sua própria estrutura sólida, trancando-os ali. É uma esponja atômica, usada para purificar a energia do futuro, mas a sua resistência é ainda mais assustadora. Enquanto outros metais derreteriam e virariam poça, o paládio permanece firme. O seu ponto de fusão é de 2.830 graus Fahrenheit. E ele só começa a ferver a temperaturas alucinantes, acima de 5.400 graus. É por isso que ele é o guardião perfeito para os lugares mais infernais das nossas máquinas. A maior parte deste metal raro vive uma vida secreta dentro do sistema de escape do seu carro. Ali dentro do conversor catalítico, ele enfrenta uma tempestade de gases tóxicos. O paládio ataca o monóxido de carbono mortal e o transforma em algo inofensivo antes que saia pelo escapamento. Um único carro usa apenas uma fração de onça, algo minúsculo. Mas multiplique isso por milhões de veículos nas estradas do mundo e, de repente, temos uma demanda de dezenas de milhares de libras todos os anos. E ele não para por aí. O seu telefone, o seu computador, todos dependem dele. Nos microchips e capacitores, camadas de paládio mais finas que um fio de cabelo garantem que a eletricidade flua sem falhas. Ele não corrói, não se desgasta. Ele é o sistema nervoso invisível da nossa era digital. Mas para colocar as mãos neste titã, precisamos ir aos lugares mais profundos da Terra. A natureza não entrega o paládio de bandeja. Na verdade, ela o escondeu melhor do que qualquer outro tesouro. A concentração deste metal na crosta terrestre é ridícula. Estamos falando de alguns milionésimos de 1%. É mais raro do que encontrar uma agulha num palheiro do tamanho de um estádio. Os depósitos reais estão trancados em complexos de magma antigo, onde o paládio dorme misturado com níquel, cobre e platina. Ele nunca é a estrela principal, é sempre um subproduto. Um prêmio extra que encontramos enquanto caçamos outros metais. Para chegar até ele, descemos ao abismo. As minas mergulham milhares de pés abaixo da superfície. Imagine elevadores descendo na escuridão total, levando mineiros e máquinas para onde o calor da própria terra começa a ser sentido. O custo é astronômico, a complexidade é brutal. E tudo isso para trazer à luz rochas que parecem comuns, mas que guardam um segredo de bilhões de dólares. Quando essas rochas chegam à superfície, a guerra contra a matéria sólida realmente começa. Aqui, a força bruta assume o comando. As rochas gigantescas, arrancadas das profundezas, são despejadas em trituradores que fariam um carro parecer um brinquedo. O objetivo é a aniquilação total da estrutura da pedra. Moinhos colossais, girando sem parar, esmagam o minério até que ele deixe de ser rocha e se torne um pó fino, suave como farinha. Mas o paládio ainda está perdido nessa montanha de pó cinzento. Para encontrá-lo, usamos a água. O pó é misturado em tanques gigantes com água e reagentes químicos especiais num processo chamado flotação. É uma visão hipnótica. Bolhas de ar sobem através da lama escura.
Quimicamente programadas, as partículas valiosas de metal agarram-se a essas bolhas e flutuam para a superfície como uma espuma metálica, enquanto a terra inútil afunda. O que sobra é um concentrado. Ele é rico em cobre e níquel, e lá no fundo, ainda preso quimicamente, está o nosso paládio. A água e a gravidade fizeram o seu trabalho. Agora, para quebrar as últimas correntes que prendem o metal, precisamos de algo muito mais violento: o fogo. O concentrado entra agora na boca do inferno. Fornos industriais gigantescos rugem, elevando a temperatura para mais de 1.600 graus Fahrenheit. O calor é tão intenso que a própria rocha se rende. Aqui, o objetivo é purificação pelo fogo. O enxofre e os resíduos orgânicos que contaminavam o metal são queimados impiedosamente. O material derrete, tornando-se um rio de lava brilhante. Ele se separa em duas camadas: o metal pesado, que afunda, e a escória inútil, que flutua e é descartada. Mas não se engane, o que temos agora não é paládio puro, é uma liga suja, uma mistura caótica, onde o paládio ainda está fundido com seus irmãos gêmeos, a platina e outros metais nobres. O fogo não consegue separá-los. Eles são quimicamente muito parecidos. Para isolar o nosso herói, precisamos sair da fornalha e entrar no laboratório mais perigoso do mundo. Bem-vindos ao refinamento. Aqui a violência física dá lugar à precisão cirúrgica da química. A liga metálica é mergulhada em banhos de ácidos potentes que dissolvem o metal sólido em um líquido tóxico e colorido. É um jogo de paciência e perigo. Através de uma série de reações em cadeia, os cientistas começam a pescar os elementos um por um. Primeiro, forçam a platina, o ródio e o irídio a se separarem, caindo para o fundo do tanque. O paládio fica para trás, isolado finalmente na forma de sais complexos. Mas ainda não parece metal. Quando o processo termina e os sais são reduzidos, o que temos nas mãos é um pó cinza preto, estranho e leve, chamado de esponja de paládio. Ele é lavado obsessivamente com água destilada para remover qualquer traço de ácido e depois seco em fornos a centenas de graus. Olhando para esse pó escuro, é difícil acreditar que ele vale mais que o ouro. Ele não brilha, ele não reflete a luz. Para ganhar a sua forma final e gloriosa, ele precisa morrer e renascer uma última vez. A esponja de paládio é levada para a etapa final, a fusão de alta pureza. Usamos fornos de indução elétrica ou arco elétrico, verdadeiras maravilhas da tecnologia, que aquecem o metal em recipientes especiais que não contaminam a mistura. O ambiente aqui é controlado como uma sala de cirurgia. O ar é sugado para fora ou substituído por argônio, um gás nobre, porque o oxigênio é o inimigo que poderia arruinar tudo. A temperatura sobe, passa dos 2.000 graus, passa dos 2.500. Finalmente, acima de 2.800 graus Fahrenheit, o pó cinzento colapsa. Ele se funde em um líquido prateado, perfeitamente uniforme. A superfície torna-se um espelho líquido. Amostras são retiradas diretamente desse caldeirão brilhante. A pureza tem que ser absoluta, 99,9%. Se houver a mínima falha, volta tudo para o início. Quando aprovado, o metal líquido é derramado em moldes de grafite. Ele esfria lentamente, solidificando-se em lingotes pesados e frios, variando de algumas onças a vários quilos. Ou, para a indústria química, ele é transformado novamente num pó de precisão, empacotado em recipientes herméticos, onde cada grama é contada como dinheiro vivo. A escala dessa operação é alucinante quando olhamos para os números finais. O mundo inteiro produz apenas cerca de 6 a 7 milhões de onças deste metal por ano. É uma quantidade minúscula para uma indústria global. E o mais assustador, mais de 2/3 desse suprimento vem de apenas 2 países no planeta. É por isso que o paládio nunca morre. A reciclagem é vital. Quase 1/3 de todo o paládio que usamos hoje não vem das minas, mas sim de sucata. Os conversores catalíticos de carros velhos são recolhidos, quebrados e refinados, num ciclo infinito de renovação. Lembre-se disto: para obter um único quilo deste metal puro, movemos e processamos milhares de toneladas de terra. É um esforço titânico de energia, logística e química. Da próxima vez que vir um anel de ouro branco ou ligar o motor do seu carro, lembre-se da Odisseia do Paládio.
das profundezas escuras e esmagadoras da Terra, passando pelo inferno do fogo e pelos banhos de ácido, até se tornar o guardião invisível da nossa tecnologia. É a prova de que, com engenharia suficiente, até a poeira mais rara pode se tornar a espinha dorsal do mundo moderno. Mais de 8 bilhões de toneladas de lixo plástico estão a transformar os nossos oceanos num gigantesco cemitério flutuante. As ondas já não trazem o cheiro do sal, mas os vestígios da nossa indiferença. Mas e se este desastre global fosse, na verdade, uma mina de recursos escondida? Hoje vamos ver como a força bruta de garras hidráulicas e a precisão de lasers transformam o lixo mais sujo do Pacífico num produto estéril e perfeito. Bem-vindos à máquina que tenta salvar o mundo. A batalha pela recuperação do nosso planeta começa num dos ambientes mais hostis que se possa imaginar, o mar aberto, onde a natureza não perdoa erros. Todos os anos, uma avalanche de mais de 20 milhões de toneladas de detritos flui para as águas, e quase 80% desse volume é plástico. Este é um material tão resistente que se recusa a morrer, capaz de suportar séculos debaixo de água, acumulando-se em zonas de lixo colossais que envenenam silenciosamente a cadeia alimentar. Para enfrentar esta maré que parece interminável, engenheiros desenharam não apenas barcos, mas verdadeiras bestas mecânicas de limpeza. Estas embarcações, posicionadas em zonas críticas como o Giro do Pacífico Norte, operam como predadores industriais. Cada navio está equipado com 2 braços mecânicos hidráulicos gigantescos que se estendem para fora, varrendo a superfície da água num padrão de leque amplo. É uma coreografia de força e eficiência, onde redes de aço e transportadores de aço inoxidável engolem garrafas plásticas e redes de pesca abandonadas. Uma única operação de limpeza pode durar entre 8 a 10 horas ininterruptas, recolhendo até 10 toneladas de uma mistura tóxica de lixo marinho. Mas a guerra contra o plástico não se trava apenas no oceano profundo. Antes mesmo de chegar ao mar, uma enorme quantidade de lixo fica presa em rios e canais, formando barreiras densas que sufocam o fluxo da água. Aqui, a estratégia muda. Entram em cena escavadoras pesadas, montadas em caminhões basculantes, equipadas com baldes de aço em forma de concha, que pesam quase 1.000 libras cada. Estas máquinas mergulham fundo, rasgando a superfície para arrancar misturas pesadas de sacos, ramos e pneus velhos. Cada elevação individual remove até 1.000 libras de detritos de uma só vez. Com a ajuda da potência hidráulica, uma única equipa consegue limpar um segmento de rio com centenas de pés de comprimento em apenas algumas horas. É um trabalho brutal, 10 vezes mais rápido do que qualquer esforço manual, onde o rugido dos motores a diesel sinaliza o início da ordem no meio do caos. Depois de arrancado das águas, o lixo inicia a sua viagem de regresso à terra firme. Embarcações especializadas, desenhadas exclusivamente para transportar esta carga indesejada, levam os detritos para a costa. Um destes barcos compactos pode acumular cerca de 5 toneladas de material durante um turno de 8 horas. Quando chegam ao porto, transportadores hidráulicos descarregam a montanha de lixo na zona de recepção da fábrica. O que vemos aqui é uma massa confusa e suja, plásticos misturados com metais, madeira, algas marinhas e lodo orgânico. É o caos total, e o objetivo agora é separar o que tem valor do que é perigoso. Trabalhadores realizam uma inspeção rápida, removendo objetos grandes que poderiam destruir a maquinaria, como redes de aço pesadas ou pneus. O material restante é empurrado para um sistema de triagem industrial. O coração desta etapa é o tambor trommel, um cilindro rotativo gigantesco que age como um peneiro mecânico. Enquanto gira ruidosamente, ele classifica os resíduos pelo tamanho. Areia, conchas e pequenos fragmentos caem através dos buracos, enquanto as garrafas e embalagens maiores continuam a sua jornada. O fluxo residual, agora composto principalmente por plásticos e nylon, passa por uma correia de triagem manual. Aqui, a visão humana ainda é necessária para separar cada categoria, preparando o terreno para a próxima fase crítica. O plástico, o vilão desta história que estamos a tentar transformar em herói, é separado do metal e do vidro. Ele está prestes a entrar num processo de purificação radical,
onde deixará de ser lixo para se tornar um recurso vital para o futuro. Agora que temos o plástico separado, enfrentamos um problema invisível: a sujidade microscópica. Estes detritos passaram meses ou anos no mar, cobertos de sal, óleo e bactérias. Para que a reciclagem funcione, o material tem de estar cirurgicamente limpo. O plástico é atirado para dentro de tanques de lavagem mecânica, onde eixos rotativos criam um fluxo turbulento violento. É como uma máquina de lavar roupa em esteroides, raspando a sujidade da superfície. Mas a água fria não basta. Em instalações avançadas, a temperatura sobe para níveis escaldantes, entre 160 e 180 graus Fahrenheit. Este calor intenso, combinado com agentes de limpeza químicos, dissolve o sal e o óleo, neutralizando qualquer contaminante. Durante 15 a 30 minutos, o plástico é bombardeado por calor e química. Depois deste banho térmico, o material passa para um lavador de tambor que gira a alta velocidade, disparando jatos de água de alta pressão para desalojar qualquer grão de areia teimoso que tenha sobrado. Mas como separamos os diferentes tipos de plástico que estão misturados? A resposta está na física simples. Num tanque de flutuação, a densidade decide o destino de cada fragmento. O plástico PET, usado em garrafas, afunda-se, enquanto outros tipos de plástico mais leves flutuam. É uma separação perfeita, sem a necessidade de mãos humanas. O material limpo é então seco com ar quente a 170 graus Fahrenheit. E sistemas de ozono eliminam qualquer odor orgânico residual. O cheiro do pântano e do mar desapareceu. O que resta é plástico puro, pronto para ser destruído para renascer. Chegamos a um dos momentos mais violentos e precisos de toda a operação. As garrafas, agora limpas, precisam de ser reduzidas a uma forma uniforme. Elas são alimentadas num granulador de alta velocidade, uma máquina que não conhece piedade. Dentro da câmara, centenas de lâminas de liga metálica giram a vários milhares de rotações por minuto. O som é ensurdecedor, enquanto as garrafas são fatiadas em pedaços minúsculos, chamados flocos. Numa única hora, uma destas máquinas devora entre 2.000 e 3.000 libras de plástico. O que antes era uma montanha de garrafas volumosas, transforma-se em minutos num fluxo constante de confete e plástico. Esta trituração é crucial. Pedaços menores derretem mais rápido, poupando até 40% de energia nas fases seguintes. Mas, mesmo depois de toda a lavagem, ainda podem existir intrusos. Um pedaço de madeira ou um fragmento de plástico de cor errada pode arruinar tudo. É aqui que a tecnologia de ponta assume o comando. Sensores ópticos e lasers de alta velocidade examinam cada floco individualmente. Estamos a falar de uma análise feita em milésimos de segundo. Se o computador detecta uma impureza, seja um pedaço de metal microscópico ou um plástico de cor diferente, ele dispara um jato de ar comprimido com a precisão de um atirador de elite. Este tiro de ar remove apenas a partícula defeituosa do fluxo principal, sem perturbar os flocos vizinhos. Uma única unidade destas processa mais de 1.000 partículas por segundo, mantendo uma precisão superior a 95%. É o triunfo da ordem sobre o caos, garantindo que apenas o material perfeito siga em frente. Os flocos de plástico aprovados, agora perfeitamente limpos e selecionados, entram na fase de transformação de estado. Eles são despejados numa unidade de extrusão massiva, onde a temperatura sobe para uns infernais 520 graus Fahrenheit. Neste calor extremo, o plástico sólido rende-se e liquefaz-se, transformando-se numa pasta viscosa e brilhante. Um parafuso rotativo gigante empurra esta lava plástica para a frente, forçando-a a passar por telas de metal ultra finas que capturam qualquer contaminação final que tenha escapado aos lasers. O plástico purificado é então cortado debaixo de água em milhões de pequenos grânulos, chamados pellets. Estes grânulos são a semente da nova vida do plástico. Mas ainda não temos uma garrafa. Temos de criar o embrião. Os pellets são reaquecidos a 480 graus Fahrenheit e injetados em moldes de aço. O resultado não é uma garrafa grande, mas sim uma pré-forma. Um pequeno tubo de paredes grossas, parecido com um tubo de ensaio,
que já tem a rosca para a tampa. Esta forma compacta é genial. Permite transportar milhões de futuras garrafas num espaço reduzido, prontas para serem sopradas no seu destino final. Estas pré-formas são robustas, desenhadas para aguentar o stress da próxima e última etapa da metamorfose. Esta é a fase mágica, onde a pequena pré-forma se torna no produto que todos reconhecemos. As pré-formas são aquecidas novamente até ficarem macias e flexíveis, como borracha quente. Elas entram na máquina de moldagem por sopro, onde a física faz o seu espetáculo. Ar comprimido de alta pressão é injetado violentamente dentro do tubo quente. O plástico estica-se instantaneamente, expandindo-se 4 a 5 vezes o seu tamanho original, pressionando-se contra as paredes frias do molde de metal. Em meros segundos, o que era um pequeno tubo transforma-se numa garrafa perfeita. As linhas de produção modernas cospem milhares destas garrafas num piscar de olhos, com uma taxa de defeito quase nula. Mas a velocidade não significa descuido. Assim que a garrafa sai do molde, ainda quente e vulnerável, ela passa por uma câmara de arrefecimento rápido para bloquear a sua forma. E então, o teste final. Lasers e câmaras de alta resolução varrem cada milímetro da garrafa. Eles procuram microfissuras, bolhas de ar ou qualquer imperfeição na espessura da parede. Para garrafas que vão conter bebidas, testes químicos adicionais garantem que não há resíduos nocivos. Apenas as garrafas que passam por este escrutínio militar são empilhadas por robôs, que organizam milhares de unidades com precisão milimétrica em paletes prontas para envio. Começamos esta jornada com uma imagem desoladora: 8 bilhões de toneladas de lixo a sufocar a vida nos oceanos. Parecia o fim da linha, mas agora, diante dos nossos olhos, vemos filas infinitas de garrafas cintilantes, estéreis e perfeitas, prontas para voltar às nossas mãos. O que era lixo tóxico no giro do Pacífico foi purificado pelo fogo, pela água e pela luz laser, renascendo como um recurso valioso. Esta fábrica não produz apenas plástico, ela produz esperança. Ela prova que, com engenharia suficiente e vontade de ferro, podemos fechar o ciclo e transformar os nossos maiores erros em soluções sustentáveis. O oceano respira um pouco melhor hoje, e nós aprendemos que, na indústria moderna, nada se perde, tudo se transforma. Todos os anos, os Estados Unidos produzem mais de 130 mil milhões de pés quadrados de telhas de asfalto. É o suficiente para cobrir milhões de telhados em todo o país. Longe de serem apenas materiais de construção comuns, elas moldaram a aparência da arquitetura americana e tornaram-se uma parte vital da indústria da construção moderna. O valor das telhas de asfalto reside não apenas na sua durabilidade e capacidade de resistir à chuva e ao vento, mas também nas inovações técnicas por trás delas. Asfalto refinado, mantas de fibra de vidro reforçadas e uma camada protetora de grânulos minerais resistentes ao fogo. Todos estes elementos se unem num produto que pode parecer simples, mas que pode proteger casas durante décadas. O esqueleto invisível destas telhas é feito de fibra de vidro, e a fibra de vidro é feita de pedra. Pedra tão dura e tão firmemente cimentada que a maquinaria convencional não a consegue extrair. Tem de ser literalmente dinamitada. Como é que os engenheiros transformam rocha frágil e estilhaçada, vinda de uma detonação controlada, num escudo flexível e duradouro, capaz de proteger as nossas casas durante décadas? A viagem começa em vastas pedreiras de areia de quartzo. O arenito de sílica é uma rocha sedimentar rica em SiO2, disposta em camadas espessas e firmemente cimentada. Após levantamentos geológicos e padrões de perfuração cuidadosamente planeados, os explosivos são detonados. Isto cria uma rede de fraturas controladas, partindo a rocha em grandes blocos, prontos para serem carregados. Cada parâmetro é calculado com precisão para maximizar a eficiência, minimizando ao mesmo tempo o pó e as vibrações. Quando a explosão termina, o arenito parte-se em pedaços maciços. Escavadoras hidráulicas pesadas entram imediatamente em ação. Cada balde recolhe até 22 toneladas curtas de rocha e despeja-as em caminhões de transporte, com capacidade para 55 a 65 toneladas curtas. A pedreira funciona num ritmo constante.
bancadas em forma de degrau, cada uma com cerca de 35 a 50 pés de altura. São projetadas em toda a pedreira, dando às máquinas acesso de múltiplos ângulos, mantendo a parede estável. O arenito transportado não segue direto para a fábrica. Em vez disso, os caminhões param numa estação de processamento no local, projetada para reduzir custos de transporte e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da matéria-prima. A rocha é alimentada num triturador de maxilas primário. Duas pesadas maxilas de aço comprimem o material, reduzindo os blocos a pedaços com cerca de 2 a 4 polegadas. Este é o ponto ideal, suficientemente pequeno para o processamento seguinte, mas suficientemente grande para preservar a estrutura do grão de sílica. O material triturado passa então por uma peneira vibratória de múltiplos tabuleiros, que separa peças demasiado grandes ou finas, ambas inadequadas para a produção de fibra de vidro. Apenas a fração com o tamanho e uniformidade corretos avança. A seguir, vem a fase de lavagem a alta pressão. A pedra é bombardeada com potentes jatos de água, com pressões entre 75 a 115 psi. Este processo rigoroso arranca o pó mineral, a argila e as impurezas da superfície. Não é apenas uma limpeza mecânica, melhora a pureza química, um fator essencial na fabricação de vidro. A água da lavagem é recolhida e recirculada. O resultado é uma sílica semi-refinada, limpa, consistente e totalmente qualificada para ser entregue à fábrica de fusão. Está pronta para a transformação de rocha em fibra. Após ser lavada, selecionada e seca, a areia de sílica refinada segue para a área de dosagem. Aqui, cada ingrediente é medido com precisão. Calcário finamente moído é adicionado para ajustar a viscosidade, e carbonato de sódio para decompor a sílica e baixar o seu ponto de fusão. Algumas fórmulas também adicionam dolomite ou alumina, aumentando a durabilidade e estabilizando a cor do vidro. Uma vez preparada, a mistura é alimentada num forno contínuo, um processo que dura quase 2 dias e 2 noites. O forno é construído em 3 zonas: pré-aquecimento, fusão e condicionamento. Primeiro, no pré-aquecimento, o lote sobe lentamente para cerca de 1000 graus Celsius, eliminando a umidade. Depois, a fusão. As temperaturas sobem para mais de 1550 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão, liquefazendo toda a massa em vidro fundido. Permanece neste estado por quase 50 horas. Este tempo é longo o suficiente para purgar impurezas e libertar todos os vestígios de gás, até que a fusão seja completamente uniforme. Este é o passo que consome mais energia de todo o processo. Sensores infravermelhos e elementos de aquecimento elétricos regulam cada zona com precisão absoluta. Finalmente, na zona de condicionamento, o calor é ligeiramente reduzido. O vidro estabiliza e o fluxo fundido está pronto para fluir do forno para o próximo capítulo. Assim que o vidro fundido atinge a homogeneidade total, ele flui para bacias de distribuição. Estas estão equipadas com centenas de orifícios microscópicos. Estes orifícios não são de um metal qualquer, são feitos de uma liga de platina-ródio, capaz de resistir ao calor intenso e à corrosão. Sob a força da gravidade, o vidro flui através de cada abertura, formando filamentos tão finos como seda. Rolos de alta velocidade, girando a até 3.000 rotações por minuto, puxam estes filamentos, esticando-os até se tornarem fibras com apenas alguns microns de espessura, mais finas que um cabelo humano. Imediatamente a seguir, um spray de água a baixa pressão arrefece os fios, fixando a sua forma sem rachar a sua estrutura interna. Por fim, um revestimento químico especial é aplicado a cada fibra, melhorando a aderência e evitando a acumulação de estática. Toda esta transformação de vidro líquido para fibra sólida leva apenas alguns segundos, mas cada parâmetro deve estar sob controle rigoroso. Após serem esticadas e arrefecidas, as fibras de vidro mais finas que um cabelo humano são reunidas em feixes e guiadas para um sistema de enrolamento de alta velocidade. Cada fio passa por rolos revestidos a cerâmica que resistem ao desgaste, mantendo a tensão e o alinhamento estáveis. Se a tensão for muito leve, as fibras caem e emaranham-se. Se for muito forte, partem-se.
É por isso que sensores de carga monitorizam cada milissegundo, mantendo a tensão estável em apenas 3 a 6 gramas por fio. No tambor de enrolamento, um guia servo-acionado move-se de lado a lado, depositando as fibras uniformemente. O movimento lateral é controlado com extrema precisão, menos de 0,2 milímetros de desvio, criando uma bobina perfeitamente lisa. A partir destas bobinas, centenas de feixes de fibras são alimentados em simultâneo num cortador automático. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam-nas em segmentos curtos, com cerca de 1 a 2 polegadas de comprimento. Ar comprimido sopra então as fibras cortadas para um tapete rolante em movimento, espalhando-as numa camada fina e uniforme. A pressão do ar e a velocidade da correia são afinadas cuidadosamente. Quando está uniformemente espalhado, o tapete entra na zona de pulverização do aglutinante. Uma névoa fina de resina fenólica ou acrílica reveste as fibras, ligando-as nos seus pontos de cruzamento. A aplicação é medida em microgramas por fio. Um conjunto de rolos lisos pressiona levemente o tapete molhado antes de este entrar num forno de cura de múltiplos tabuleiros. No interior, ar quente entre 390 a 480 graus Fahrenheit flui e cura a resina. À saída do forno, o tapete de fibra de vidro emerge. Tem uma espessura consistente, ligações internas fortes, mas mantém-se suficientemente flexível para o processamento futuro. É o esqueleto perfeito. Em cada telha de asfalto, o betume é o elemento central que define a impermeabilização e a resistência às intempéries. Este material espesso e preto atua como uma armadura, protegendo o tapete de fibra de vidro da umidade e dos raios ultravioleta. Mas não serve qualquer tipo de asfalto. O escolhido é o asfalto oxidado, modificado através da insuflação de ar a alta temperatura para elevar o seu ponto de amolecimento. Nas fábricas modernas, o asfalto é armazenado em silos aquecidos, entre 350 a 400 graus Fahrenheit, sempre pronto para a cobertura. Uma grande parte do fornecimento atual provém de pavimento reciclado. Estradas velhas são trituradas, peneiradas e purificadas até serem restauradas quase ao seu estado original. Isto não só reduz custos, mas também melhora a aderência. Algumas fórmulas vão mais longe, adicionando polímeros SBS para aumentar a elasticidade e prevenir fissuras. Se o asfalto é a armadura interna, os grânulos minerais são o escudo exterior. São a primeira linha de defesa contra o sol, chuva e tempestades. As pedras usadas são basalto ou granito triturados, minerais conhecidos pela sua dureza e estabilidade. A preparação começa nas pedreiras, onde a rocha é triturada em partículas entre 0,016 e 0,067 polegadas. Os grânulos são então lavados, secos e peneirados. Cada um recebe um fino revestimento cerâmico, criado pela cozedura de óxidos metálicos a altas temperaturas. Este revestimento não só fixa a cor, mas também confere às telhas uma vasta gama de tonalidades. Na linha de produção, os grânulos são uniformemente espalhados sobre o asfalto quente e pressionados por rolos pesados. Isto assegura que ficam firmemente incorporados. Assim que o revestimento de asfalto e minerais está completo, a folha contínua entra numa linha de arrefecimento por ar forçado. Esta é uma fase crítica que estabiliza a estrutura. Ventiladores axiais maciços são posicionados acima e abaixo do tapete, impulsionando correntes uniformes de ar frio. Esta redução gradual da temperatura segue uma curva térmica precisa, evitando o choque térmico, a principal causa de microfissuras no asfalto. Por baixo do tapete, rolos arrefecidos à água retiram calor da parte inferior. Sensores infravermelhos examinam a superfície em tempo real, rastreando a dureza e a temperatura. Se algum ponto estiver fora das especificações, braços pneumáticos removem a secção defeituosa. Uma vez totalmente arrefecida e estabilizada, a folha avança para uma estação de corte rotativa automática. Lâminas afiadas de carboneto de tungstênio cortam a folha em dimensões precisas, tipicamente 39 polegadas de comprimento por 13 polegadas de largura.
A velocidade de corte é sincronizada com o movimento do tapete através de servomotores, mantendo o erro dentro de mais ou menos 0,012 polegadas. Para minimizar o desperdício, as aparas das bordas e as peças rejeitadas são recolhidas, refundidas e realimentadas no início da linha, criando um processo de ciclo quase fechado, praticamente sem perda de material. Logo após o corte, cada telha de asfalto segue para o tapete de inspeção. Aqui, trabalhadores qualificados assumem a responsabilidade pela revisão final antes da embalagem. Os inspetores observam cada folha passar, usando medidores e escovas macias para verificar a aderência dos grânulos. A cada 1000 telhas, uma amostra aleatória é enviada para o laboratório local. Aí, os técnicos testam a resistência à tração, a resistência à água e a durabilidade aos raios UV. Os resultados alimentam diretamente o sistema de controle de qualidade. Após passar na inspeção, as telhas movem-se para a linha de embalamento semiautomática. Cada telha é empilhada em fardos de 18 a 22 peças. Um braço robótico alinha as bordas. Aqui, uma prensa hidráulica comprime suavemente cada pilha, reduzindo seu volume. Imediatamente, um filme elástico e resistente ao calor envolve firmemente o fardo. Cada embalagem é marcada com um código de barras, registrando o número do lote e os dados da linha. Finalmente, os fardos são dispostos em paletes de madeira, prontos para envio. Do arenito estilhaçado por uma explosão controlada até a linha de inspeção final, cada telha de asfalto viajou através de uma cadeia industrial complexa e exata, medida ao milímetro. Cada telha é mais do que apenas um pedaço de material de construção. É o produto da ciência dos materiais moderna, da automação avançada e dos olhos e mãos hábeis dos trabalhadores em cada etapa. Hoje, milhares de milhões de pés quadrados destas telhas cobrem telhados em todo o mundo. Por trás daquela superfície familiar e escura, existe uma cadeia de valor inteira, otimizada, refinada e constantemente reinventada. Imagine um país onde 96% de toda a terra é um deserto morto e implacável. 95 milhões de pessoas vivem espremidas em uma faixa estreita de terra, presas pela geografia há milhares de anos. Para não sufocar, essa nação decidiu fazer o impossível: rasgar o coração do Saara, com um rio artificial de 10 bilhões de dólares. Como engenheiros construíram uma veia de água de 114 quilômetros, onde o chão engole tudo, sob um calor capaz de derreter equipamentos? Vamos descobrir agora. Quando fechamos os olhos e pensamos no Egito, a primeira imagem que vem à mente são as pirâmides, aqueles monumentos eternos de um mundo antigo. Mas a realidade hoje é muito mais dura e urgente. Uma nação com mais de 110 milhões de habitantes enfrenta uma crise silenciosa. Quase toda a população está empacotada em menos de 5% do território nacional, aglomerada ao longo das margens do Nilo. O resto é areia, um mar infinito e vazio do deserto do Saara. À medida que a população explode, a terra para cultivar comida está desaparecendo. O país se viu diante de uma pergunta brutal de vida ou morte: como levar a água, que é a fonte da vida, para lugares onde a chuva nunca cai? A resposta veio em 2021 e foi uma resposta de proporções faraônicas. O governo lançou o projeto do Novo Delta. Não é apenas uma obra, é um plano de sobrevivência com um investimento total superior a 10 bilhões de dólares americanos. A ambição aqui é assustadora. O projeto envolve a construção de centenas de quilômetros de canais artificiais, infraestrutura hídrica pesada e a gigantesca estação de bombeamento El Hammam. O coração desse sistema é um canal principal que se estende por mais de 170 quilômetros através do deserto virgem. Mas não para por aí. Há canais secundários, tubulações enterradas como veias ocultas, reservatórios estratégicos e um sistema de gestão de água tão inteligente que é monitorado por satélites e sensores em tempo real. O objetivo final não é apenas plantar trigo ou milho. O Egito quer redesenhar o mapa. Eles querem criar um delta inteiramente novo, redistribuir milhões de pessoas e garantir que haverá comida na mesa para o século 21. Eles estão empurrando a civilização para dentro das areias brancas e hostis. A batalha física contra a natureza começou oficialmente quando as máquinas tocaram o solo para criar um rio artificial de 114 quilômetros.
A missão era transportar água dos trechos inferiores do Nilo para o meio do nada. A escala dessa operação exigiu uma mobilização de guerra. O governo convocou um exército de mais de 12 mil trabalhadores. Imagine centenas de caminhões pesados, escavadeiras e tratores rugindo em uníssono, operando sem parar. Durante as fases mais críticas, o deserto parecia uma cidade móvel de aço e poeira. Longos comboios de máquinas formavam linhas no horizonte, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Rotas de transporte, pontos de reabastecimento de combustível e oficinas de manutenção foram montados ali mesmo, na areia, para que o trabalho nunca parasse. Mas o terreno era o inimigo. Eles estavam construindo sobre areia movediça e dunas que mudam de lugar com o vento. Centenas de tratores foram usados para decapitar dunas gigantes e nivelar cumes altos, redistribuindo a areia para preencher os vales. O objetivo era criar uma superfície plana, dura e estável, capaz de suportar o peso de máquinas monstruosas sem afundar. Cada centímetro dessa terra foi nivelado sob a supervisão rigorosa de engenheiros de topografia. Eles checavam as elevações constantemente, garantindo que a uniformidade fosse mantida por centenas de quilômetros. Uma vez que o solo arenoso se estabilizou, após meses de trabalho, centenas de escavadeiras começaram a esculpir o leito do rio. Ele foi desenhado com uma forma de U larga, com um fundo de 45 metros de largura e uma profundidade de 7 metros. Isso permite que a água flua naturalmente, sem precisar de força bruta em todos os pontos. A quantidade de terra movida é difícil de compreender. Cerca de 70 mil toneladas de areia e solo eram removidas todos os dias. Tudo isso acontecia sob um sol que elevava a temperatura para mais de 46 graus Celsius. Homens e máquinas cozinhavam sob o calor, e a precisão exigida era insana. A inclinação longitudinal de toda a rota tinha uma tolerância de apenas 1 polegada a cada 100 pés. Estamos falando de uma precisão cirúrgica em uma escala continental, controlada por lasers a cada 50 metros. Mas cavar um buraco na areia não cria um rio, cria apenas um sumidouro. A areia do deserto bebe água instantaneamente. Por isso, a próxima etapa, a impermeabilização, foi crítica. Era preciso criar uma pele artificial para o deserto. Primeiro, o leito do rio e as encostas laterais foram umedecidos e nivelados. Uma camada de areia fina de 5 centímetros foi espalhada para criar uma base macia. Em seguida veio a armadura. Lajes de concreto de 10 a 12 centímetros de espessura foram fundidas em seções gigantescas. Entre cada placa de concreto foram deixadas juntas de expansão. Por quê? Porque no deserto, a temperatura muda drasticamente do dia para a noite, e o concreto precisa de espaço para respirar, expandir e contrair sem rachar. Essas juntas foram seladas com betume quente, garantindo que nenhuma gota de água escapasse. Nas áreas onde o solo era mais fraco e traiçoeiro, os engenheiros foram além. Eles instalaram uma membrana impermeável de polietileno de alta densidade, ancorada com pinos de aço sob o concreto. Isso é uma proteção dupla, garantindo durabilidade por décadas. No total, mais de 124 quilômetros desse rio foram blindados com concreto, formando um dos maiores sistemas de impermeabilização já vistos no norte da África. E para proteger essa obra-prima da areia que voa com o vento, as margens foram plantadas com grama vetiver, criando uma barreira viva. Visto do espaço, o que antes era areia dourada, agora é cortado por uma fita prateada de concreto, pronta para receber a vida. A água é uma força poderosa, e controlar seu fluxo através do deserto exige mais do que apenas um canal aberto. Era preciso construir freios e pulmões para o sistema. O próximo passo foi a construção de reservatórios reguladores intermediários. Eles servem para desacelerar a água e controlar o fluxo. Imagine escavar o chão bruto em camadas para criar uma bacia gigante, grande o suficiente para cobrir 3 campos de futebol padrão. Cada reservatório cobre cerca de 2 hectares. O fundo dessas bacias foi compactado e revestido com aquela mesma membrana impermeável e betume para evitar que o solo cedesse sob o peso da água.
Sobre essa membrana, grandes painéis de concreto foram instalados, transformando o buraco em uma piscina indestrutível. Todas as juntas foram seladas para garantir que essa estrutura aguente décadas de uso sem vazamentos. Depois, vieram as estruturas de controle de entrada e saída. São portões maciços que permitem aos operadores decidir exatamente quanta água vai para onde. Mas o verdadeiro desafio foi construir a barragem de controle de água. A fundação teve que ser escavada profundamente na areia. Uma floresta de aço de reforço foi instalada, criando um esqueleto denso para o concreto. O concreto foi bombeado continuamente, camada por camada, para criar uma estrutura monolítica, sem emendas fracas. Quando o concreto secou e as formas foram retiradas, revelou-se uma estrutura de controle imponente. Mas o concreto sozinho não controla a água. Grandes seções de tubos de aço foram levantadas por guindastes e alinhadas com precisão milimétrica nas aberturas da barragem. Os flanges dos tubos foram pressionados contra placas de base e apertados com parafusos de alta resistência. A equipe de engenharia teve que equilibrar a força de aperto em torno de toda a circunferência para evitar qualquer desalinhamento. Cada parafuso, cada junta, foi inspecionado para garantir que a água só vá para onde deve ir. Para levar a água ainda mais longe, para as profundezas das zonas agrícolas, canais abertos não eram suficientes. A água evaporaria ou se perderia. A solução foi construir um sistema vascular de aço, tubulações gigantes enterradas sob a areia. Estamos falando de tubos que variam de 1,5 metro a 3 metros de diâmetro. Eles são grandes o suficiente para você caminhar dentro deles. Essas linhas funcionam como ramos independentes, transportando um fluxo constante de água por longas distâncias, sem precisar de bombas extras, usando apenas a gravidade. Para isso, o solo foi escavado em trincheiras longas e profundas, com uma precisão de nível obsessiva. Se a inclinação estiver errada, a água para. As seções de tubos de aço com dezenas de metros de comprimento foram entregues no meio do deserto e baixadas nas valas por guindastes pesados. Antes de serem unidas, cada seção foi alinhada ao longo de um eixo comum. E então começou o show de luzes. A soldagem. As conexões foram feitas usando soldagem de circunferência completa, 360 graus. Robôs de soldagem e soldadores experientes garantiram que os tubos se tornassem um tubo contínuo e infinito. Cada solda foi inspecionada com ultrassom e testes de pressão. Um único vazamento aqui seria catastrófico. Depois de montada, a tubulação foi limpa e coberta com areia fina para protegê-la do peso da terra acima. Finalmente, as trincheiras foram fechadas, escondendo essas veias de aço sob o deserto, protegidas para sempre. Com o esqueleto de concreto e as veias de aço prontos, faltava apenas o coração. E esse coração é a estação de bombeamento inteligente construída perto do Nilo. Ela é equipada com unidades de bomba submersível de alta capacidade, monstros mecânicos conectados a bacias de entrada de concreto. O cérebro dessa estação é um sistema de controle elétrico central, com inversores de frequência variável. Sensores de pressão, nível e fluxo enviam dados em tempo real, permitindo que as bombas acelerem ou desacelerem automaticamente, economizando energia e garantindo que a água flua suavemente. Após anos de luta contra o calor e a areia, chegou o momento da verdade. As comportas foram abertas. A água do Nilo começou a fluir para o sistema. Ela encheu os reservatórios, passou pelas barragens e correu pelos tubos de aço, avançando quilômetro após quilômetro deserto adentro. E então a mágica aconteceu. Se você olhar imagens de satélite hoje, verá algo que não deveria estar lá. Círculos verdes perfeitos apareceram no meio do nada. São zonas agrícolas recém-nascidas. Mais de 200 mil hectares de terras produtivas estão tomando forma. Sistemas de irrigação por pivô central, que parecem ponteiros de relógio gigantes, giram lentamente, transformando areia estéril em fazendas férteis. E não é apenas plantas. Grandes currais de gado foram erguidos, capazes de abrigar 6.000 cabeças de gado cada. A comida para esses animais cresce ali mesmo, nos campos vizinhos, criando um ciclo fechado de vida, onde antes só havia morte.
E assim termina a jornada de como uma nação desafiou seu destino. O Egito não apenas construiu um canal, eles construíram uma nova realidade. Este projeto custou dezenas de bilhões e levou quase uma década de suor e engenharia de precisão. Mas o resultado é visível do espaço. Uma fita de vida que corta o deserto, provando que com tecnologia e vontade podemos redesenhar o planeta. O novo Delta não é apenas sobre água, é sobre comida, segurança e futuro para milhões de pessoas. Onde antes havia apenas o silêncio do deserto, agora há o som da água correndo e o verde da esperança brotando da areia. O deserto deixou de ser uma barreira e tornou-se a nova fronteira da humanidade.